irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para darmos continuidade às nossas pré-aulas. Desta feita vamos para a 12ª lição do nosso segundo trimestre de 2024, que tem por título, bem conhecido aí dos nossos irmãos, já bem conhecido, Fim dos Tempos. A lição de número 12 vai ter por título Surgimento de muitos anticristos. É o tema da lição 12. Surgimento de muitos anticristos. E aqui nós temos o nosso textual que vai estar embasado em 1 João capítulo 2, versículo 18. Vai estar escrito assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por ordem conhecemos que é já a última hora. Temos um alerta aqui para a igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do apóstolo João, dizendo o seguinte, chamando-os de filhinho, uma expressão de amor, uma expressão de carinho, dizendo o seguinte: filhinhos, é já a última hora. Trazendo um alerta, chamando a atenção para que os servos do Senhor, a igreja, venha ter cuidado nesses últimos dias com falsos mestres, com falsos ensinos, com heresias que entraria dentro da igreja. E ele vai dizer o seguinte: como já ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Uma coisa que João vai alertar a igreja, que ele diz: olha, é verdade, é certeza que o anticristo há de vir. Ele vem. Só que uma certeza que a igreja tem é que ela não verá esse anticristo que há de vir sobre a terra. Para que esse anticristo se manifeste, é necessário que a igreja saia da terra, que a igreja seja arrebatada. E nós aprendemos isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. E o ministério da injustiça já opera. Mas há um que resiste até que do meio seja tirado. E aí se manifesta o homem do pecado. Então, observe que ele vai dizer, ele há de vir. Só que a igreja não vai ver esse anticristo. Para que ele se manifeste, repito, a igreja precisa sair da terra. Mas ele disse por ordem, sabemos que muitos já se têm feito o anticristo. Nós temos alguns relatos históricos de homens que quiseram antecipar a profecia bíblica, porque o anticristo há de se manifestar. É bíblico, é profético. E ele há de se manifestar. Como eu falei para os irmãos, após a saída da igreja, ele reinará durante 7 anos na terra. A igreja, quem tem conhecimento das profecias bíblicas, tem total certeza que ele há de se manifestar. Porém, só se manifestará na hora e no momento certo. Nós vamos tratar desse assunto no primeiro tópico. Só na hora certa e no momento certo. Estabelecido por Deus. Então, observe que alguns têm tentado antecipar as profecias bíblicas e querido se passar pelo anticristo. Então, observe que alguns relatos históricos, repito, temos observado que alguns têm se passado por anticristo. Tem feito o papel do anticristo, podemos dizer assim. E, sem dúvida, tem sido imbuído pelo espírito do anticristo, pelo mesmo espírito que há de usar o anticristo nos 7 anos. Essas pessoas foram usadas. Então, muitos já têm feito o anticristo. Como aqui na nossa verdade prática, são anticristo todos os que têm promovido ensinos falsos a respeito da pessoa de Jesus. São anticristo todos quantos têm promovido ensinos falsos a respeito de Jesus, que têm ido contra os ensinamentos de Jesus, que têm promovido ensinamentos ao contrário daquilo que a Bíblia relata. Então, esses também se têm feito anticristo. São pessoas que se deixam ser levado pelo espírito de Satanás, pelo demônio. O apóstolo Paulo vai escrever
na sua primeira epístola, capítulo 4, vai a partir do versículo 1, ele diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostataria alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrinas de demônio. Então nós não temos nenhuma dúvida que essas pessoas são usadas pelo espírito de demônio, são doutrina satânica. É isso. Por isso que o apóstolo João vai dizer, muito se tem feito o anticristo. Também agora, muito se tem feito o anticristo. Por ordem conhecemos que é já a última hora. Então nós estamos vivendo os últimos segundos desta última hora. Em lições anteriores, nós falamos que esses últimos dias, essa última hora, deu-se início com a vinda de Cristo e perdurará até sua iminente volta. Então, essa última hora, esses últimos dias, podemos usar essa expressão, estamos vivendo os últimos segundos. E esses anticristos têm se alastrado, têm se levantado com uma proporção maior, de forma assustadora, podemos dizer assim, que se a igreja de Cristo não se manter pura, fiel, como mais na frente nós vamos aprender, no terceiro tópico, se manter vigilante pelo Espírito e andando de acordo com a palavra, não consegue vencer esses falsos ensinos. Então precisa andar vigilante no Espírito e de acordo com a palavra de Deus, que vamos aprender sobre isso no terceiro tópico. Então na leitura bíblica a qual se embasamos para comentar esta lição foi 1 João capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20. Baseamos em todo um texto, mas destacamos aqui apenas 3 versículos desse texto. Aí o nosso objetivo geral é enfatizar que o aumento da oposição a Cristo e evidenciar que estamos na última hora. Então, enfatizar que há um aumento de oposição a Cristo. Quando falamos dessa oposição ou desse aumento de oposição a Cristo, é uma oposição aos ensinamentos de Cristo, a oposição à palavra de Deus, aquilo que é ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aos seguidores de Cristo. Há um aumento, né, nesses últimos dias, nesses últimos segundos dessa última hora. E outra coisa interessante, evidenciar que estamos na última hora. Então nós vamos evidenciar que estamos na última hora. Os 3 objetivos específicos: primeiro, esclarecer que nesta última hora os falsos mestres usam de heresia para enganar os incautos. Eles vão usar heresia, ensinamentos totalmente o contrário da palavra de Deus. E o que é que eles se utilizam de quê? Isso é importante. Ele se utiliza da Bíblia. Satanás, quando foi tentar a Cristo, ele se utilizou da Bíblia. Ele usou a Bíblia. Só que eles usam de forma distorcida, de forma que eles interpretam a seu bel prazer. E o seu objetivo é levar as pessoas ao engano, usando versículos isolados da palavra de Deus. O médico diz que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Dependendo da forma que se toma, ela se torna um veneno. A palavra de Deus, se não soubermos usar ela se torna, como se diz, a pessoa será maldita por usar a palavra de forma errada. Então vamos lá. Terceiro ponto, explicar que a apostasia tem multiplicado nesta geração. Explicar que a apostasia tem se multiplicado nesta geração. Meus queridos irmãos, nós podemos aqui, baseado na lição em que estamos estudando, que a nossa geração é do arrebatamento. Nós cremos nessa geração, no final, que estamos no final. Então, nesses últimos momentos da igreja na terra, a apostasia tem se multiplicado, os falsos têm se multiplicado, e de forma tão assustadora que, se nós não tomarmos cuidado, seremos enganados. A Bíblia diz: se possível for, enganarão até os próprios escolhidos. É claro que Jesus estava se dirigindo essa palavra a Israel, que levando lá para o dia do acordo do anticristo, porque lá em
Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará um acordo de paz, o anticristo fará um acordo de paz por uma semana com muitos. É só uma semana profética. Israel fará essa aliança. Então, a Bíblia diz que na metade da semana ele quebrará a aliança, proibirá o sacrifício, proibirá as ofertas. Tudo ele vai proibir. Tudo que é sagrado a Deus, o diabo não aceita. Então aí Israel vai descobrir que ele é um impostor, que ele é um usurpador, que ele é contra os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus vai dizer, se possível for, ele enganará até os escolhidos. Mas, em nossos dias, como o espírito do anticristo já reina, usa os seus adeptos, se possível, irmão, tem gente que serão enganados com esses falsos ensinos. O último ponto, mostrar que todo crente precisa vigiar no espírito e praticar a palavra de Deus para vencer. Então, mostrar que todo crente precisa vigiar no espírito e se apegar à palavra de Deus para vencer esse mal. Meus irmãos, não está fácil. Com toda, podemos dizer, com toda honestidade, não está fácil. Então, zele, ore pelo seu pastor, que tem uma preocupação de lhe ensinar, de lhe mostrar a verdade, de indicar o caminho certo, para que ele livre de falsos ensinos. Ore, não fique perdendo tempo com falsos ensinadores de internet, porque isso pode lhe levar à destruição. Vamos para a nossa introdução. O Senhor vem alertando a igreja por intermédio de seu servo João sobre o conflito entre a luz e as trevas e continua advertendo sobre o amor e o ódio. Então, por meio do apóstolo João, Jesus vem advertindo a igreja dos seus dias, dos dias do apóstolo, e a dos nossos dias também, acerca do conflito entre a luz e as trevas, sobre o amor e o ódio. Então havia esse conflito já, e os nossos dias em proporção maior. A partir do versículo 18, o qual estamos embasados, temos um novo conflito entre o verdadeiro e o falso. Então já havia conflito entre a luz e as trevas, o amor e o ódio. Se lemos a epístola do apóstolo João, as 3 epístolas, nós vamos entender isso, observar esse conflito. O apóstolo João vem destacando, inspirado pelo Espírito Santo, essas coisas. E a partir do versículo 18, nós temos um novo conflito. O novo conflito aqui é entre o verdadeiro e os falsos. Além de andarmos na luz e no amor, é preciso estarmos alerta, pedindo sempre a Deus o discernimento de espírito para sabermos distinguir o verdadeiro do falso. Então, além de andarmos na luz e no amor, precisamos pedir a Deus o discernimento de espírito para distinguir o verdadeiro dos falsos e andarmos em verdade, que era a cobrança de Deus por meio de João, para que nós andássemos em amor, né? Andássemos na luz. Porque quem anda na luz, disse Jesus, não tropeça. Não tropeça. Aqui nós temos o primeiro ponto para nós ganhar tempo, aspecto da última hora. Nós temos aqui 3 aspectos da última hora. Primeiro, última hora, né? Nós temos aqui trazer uma pequena definição. Quando João usa o termo última hora, está se referindo aos últimos dias da era da igreja neste mundo. Então João está aqui se referindo aos últimos dias da era da igreja neste mundo, né? Então, falando de última hora, repito, estamos vivendo os últimos segundos desta última hora na igreja, na terra. Seu objetivo maior era alertar aos irmãos em Cristo do perigo eminente que ocorrera até os últimos dias da igreja na terra. Então, o seu objetivo maior era alertar a igreja. Veja que João estava sendo usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para alertar os irmãos que nos últimos dias, né, aos irmãos em Cristo do perigo eminente que ocorreria até os últimos dias da igreja na terra. Então, veja que os apóstolos tinham uma preocupação de ensinar a igreja, de alertar a igreja, né, acerca do perigo que a igreja estava correndo nesses últimos dias. Hoje, como pastores de igreja, nós temos essa responsabilidade
de advertir a igreja do Senhor do perigo eminente que estamos correndo de sermos lubridiados, enganados com falsos ensinos e heresias que estão entrando dentro das igrejas e até mesmo dentro das casas das pessoas por meio da internet. Segundo ponto, dias críticos. Nós temos aqui dias críticos. Quando João fala de última hora, ele também está se referindo a um tempo crítico de muitas mentiras que parecem verdades, mas é pura ilusão. Então, quando ele fala desses última hora, está falando de tempos críticos, de muitas mentiras que parecem verdades, que parece, mas não é, que parece, mas é apenas ilusório, é apenas ilusionismo. É como, podemos dizer, é como pessoas usam, aqueles mágicos usam os ilusionismos para iludir as pessoas e as pessoas ficam abestalhadas sem saber como aquilo ocorreu, mas aquilo tem uma certa, podemos dizer, magia pelo meio. Então, pessoas querendo validar os atributos da Trindade Santa a outros personagens que não têm nenhum poder. Então, pessoas querendo validar os atributos que só pertencem à Trindade Santa, que só pertencem à divindade, a outros seres que não pode possuir, atribuir a outros seres. Olha como isso é interessante, e temos que abrir os olhos, pedir a Deus o discernimento, como destacamos aqui na introdução, para não sermos enganados com esses falsos mestres, que quer atribuir algo que só pertence a Deus a outros seres. Então devemos tomar muito cuidado. Pessoas querendo validar os atributos da Trindade Santa, né, a outros personagens que não têm nenhum poder. Homens querendo ocupar o lugar de Deus, assim como Herodes, né, quando receberam a glória que só pertence a Deus, queria receber a glória que só pertence a Deus. Herodes, o rei Nabucodonosor e outros. O apóstolo Paulo vem ensinando a igreja de Éfeso, né, que dando o máximo de si para que eles não fossem enganados com outros ensinamentos. Então, meus irmãos, tomemos cuidado, o máximo de cuidado. Isso é coisa que está acontecendo em nossos dias. O espírito do anticristo já está em ação. Ele está preparando o cenário, ele está ornamentando tudo, preparando tudo para o anticristo. Hora certa, momento certo. Então tudo se cumprirá no momento certo. Eu falei para os irmãos que alguns quiseram antecipar as profecias bíblicas, querendo se passar por anticristo, querendo ser já o anticristo, querendo ocupar o lugar do anticristo. Mas tudo acontecerá na hora certa, né? A igreja vai sair da terra. Jesus vai tirar essa igreja da terra primeiro. Quando ela sair, aí se manifesta. Essa hora também indica um tempo determinado para o cumprimento do propósito determinado por Deus. O cumprimento das profecias. Um propósito determinado por Deus. Tudo, esse tempo fala disso. Quando Jesus indagado pela mulher samaritana qual seria o lugar mais adequado onde deveria adorar a Deus, Jesus responde: mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais o adorador que assim o adore. Deus está à procura de homens, a hora é agora, né? Como disse Jesus à mulher samaritana, a hora vem e é agora, já chegou. A hora que Deus procura verdadeiros, não falsos, como no segundo ponto aqui. Não pessoas que apresenta ser uma coisa que não é. Jesus está procurando, a hora é agora. Ele está procurando verdadeiros adoradores. E onde estiver os verdadeiros, Jesus está lá, por intermédio do seu Espírito Santo. Jesus só está onde estão os verdadeiros. Mas infelizmente há muitos, como a igreja de Laodiceia, que Jesus já está por lá de fora, batendo na porta. Os homens tentaram de todas as maneiras prender Jesus, mas não conseguiram, enquanto não chegou a hora. Enquanto Jesus estava nessa terra, procuraram prender Jesus de tudo quanto foi jeito, mas só prenderam na hora certa, porque tinha que cumprir o seu ministério na terra. Ele também reconheceu o momento de sua hora, a hora de
encarar a cruz por todos nós. Ele reconheceu esse momento, essa minha hora é chegada, a hora de ir para a cruz. E a hora de tirar a igreja, ele sabe. É como a lição que nós aprendemos, né? O tempo kairos de Deus, que só pertence a ele, é um tempo indefinido para os seres humanos. Só pertence a Deus esse tempo. Então, vamos aqui para o segundo ponto, para o segundo tópico, para nós ganhar tempo. Multiplicação da apostasia na última hora. Então, na última hora haverá uma multiplicação da apostasia. Muito anticristo já penetraram na igreja. São crentes professos que amam o mundo e seus prazeres pecaminosos e distorce o evangelho e sua mensagem da cruz, opondo-se assim a Cristo e a sua justiça. Então veja, meus queridos irmãos, o aumento da apostasia. Pessoas que estão apostatando da fé, como falamos em 1 Timóteo 4. E o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Abandonarão a fé genuína. Abrirão mão dos verdadeiros ensinos. Né? Abrirão as portas para muitas coisas que era pecado, hoje já não é mais para essas pessoas. Então, o aumento da apostasia vão surgindo. Pessoas vão aderindo a esses maus costumes e vão se corrompendo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 33. As má companhia corrompe os bons costumes. E os maus costumes estão sendo corrompidos nos últimos dias. Segundo, a advertência do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre nos adverte. Quando damos lugar ao Espírito Santo para que ele nos guie, para que ele nos conduza, ele sempre nos alerta. Ele sempre vai nos dizer o caminho que devemos seguir. Ele sempre vai nos mostrar as artimanhas e as estratégias e tática do inimigo para querer nos desviar do caminho certo. O Espírito Santo sempre vai nos alertando. Terceiro, uma realidade nesta última hora. Uma realidade nesta última hora. Crentes professos aceitam novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Então, pessoas que se diz crente, hoje é intitulado como evangélico, né? Você sai aí evangelizar, muitas pessoas não já frequentam, os frequentadores de igreja. Frequenta igreja tal, compromisso com a palavra que é bom, não tem. Então, pessoas que andam fazendo tudo que o mundo oferece, que são ensinados, como foi destacado aqui, a abandonar o pecado se quiserem, não é obrigado, não é necessário, não deve. Então, meus queridos irmãos, o homem tem livre-arbítrio para escolher o que bem quiser, só que a escolha dele vai dizer muito para ele como vai ser o futuro dele, como é que vai entrar na eternidade, para que lugar ele vai na eternidade, para o inferno ou para o céu. Se obedecemos a Deus, se obedecemos a sua palavra, o céu nos espera. Mas se alguém profana, se alguém não anda de acordo com a palavra, o inferno também os espera. Não que Deus queira, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. O desejo, a vontade de Deus é que todo mundo vá para o céu, é que todo seja salvo. Porém, esta escolha é do ser humano, é o homem que escolhe. Deus abriu a porta, como se diz, deu seu único filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os que não crêem serão condenados. Terceiro ponto, vos terdes a unção e sabeis tudo. O terceiro ponto aqui, andar no Espírito. O primeiro ponto aqui, a advertência, é andar no Espírito, vigiar no Espírito, como está na nossa, aqui nos nossos objetivos específicos, no terceiro ponto. Andar vigilante no Espírito, sempre pedir ao Espírito Santo que os guie, nos guia Espírito Santo, nos ajuda Espírito Santo, andar de acordo com a sua vontade, né? Vai sempre me alertando, me ensinando. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação.
Ele é o agente da nossa santificação. Olha, na convenção, o Espírito passa a habitar no crente, que começa a viver sob a sua influência santificadora. Na conversão do crente, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Nós aprendemos em uma lição sobre o mover do Espírito Santo na vida da igreja, que após o crente confessar Jesus como seu Salvador, aceitando como Salvador da sua alma, o Espírito Santo ele é batizado pelo Espírito. Ele passa a ser cheio do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Né? É diferente do batismo com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo passa a habitar. Ele é o agente da santificação na vida do crente. Então, uma pessoa sem o Espírito Santo jamais pode se santificar, porque não tem o agente da santificação. Algumas das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós, ele nos santifica, purifica, dirige e nos leva a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso é ação do Espírito Santo em nossas vidas. Todos esses acontecimentos, coisa gloriosa. Segundo ponto, terceiro tópico, praticando a palavra de Deus. Tem gente, irmãos, como disse Tiago, ele é ouvinte esquecido, ele ouve, mas tem dificuldade de obedecer a palavra, tem dificuldade de obedecer aquilo que é ensinado por meio da palavra, que é ensinado, e ele tem essa dificuldade. O pastor ensina, mas ele tem dificuldade. Cuidado, meu irmão, lute para obedecer, vamos andar de acordo. Só conseguimos nos imunizar, né, desse ataque se verdadeiramente nós andarmos vigilantes no Espírito e sermos praticantes da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está em nosso coração, é como disse o salmista no Salmo 119, verso 11, eu escondi. A gente não peca, a gente lembra da palavra e diz, não é por aí o caminho, a palavra não me ensinou, a palavra não diz assim, meu pastor não me ensinou assim. Olha, entenda isso, escute, analise, guarde e vai pôr em prática. Vencendo pela fé em Jesus. Outra coisa, sem fé a Bíblia diz que é impossível agradá-lo. É impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Então, a fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de único momento, só virar a página aqui, como uma atitude contínua para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer. Então, meus irmãos, vamos fortalecer a fé. Quando for orar, que você perceber que a sua fé está fraca no Senhor, como diz o hino, diga para Deus, Deus, aumenta a minha fé, me ajuda a permanecer firme, fiel à palavra do Senhor, não deixe que eu venha perder a fé. Então, meus irmãos, eu quero encerrar por aqui, que Deus o abençoe, que o professor esteja dedicando e repassando com mais clareza, com mais amplitude aí na sala de aula. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, toda a sua família. Continue orando por nós, continue pedindo a Deus que nos dê graça e sabedoria do alto para continuarmos nessa jornada. Deus abençoe a todos.